Olá pessoal, tudo bem? Professor Paiva de volta, inaugurando uma nova playlist aqui no nosso canal. Esta agora vai tratar sobre HTML e CSS. Professor, o que é HTML? Bem, as páginas que você usa aí no seu computador, que você acessa, elas são escritas em HTML. Então HTML é a abreviação de Hypertext Markup Language, linguagem de marcação de hipertexto, né? Então essa tecnologia foi inventada no início dos anos 90, né, em 91, ela vem se aperfeiçoando aí, essa ideia do hipertexto aí do HTML surgiu a partir do trabalho do britânico Tim Berners-Lee, que é esse rapaz simpático aqui, né? E nós temos aí várias versões, ó, a primeira em 91 e a última em 2017, o HTML 5.2. No caso do HTML, ele é composto por tags. O que são tags, professor? São palavras reservadas que têm um significado. Então, por exemplo, HTML marca o início do texto HTML. Doctype diz que esse texto é um texto HTML, né? Body, por exemplo, diz que é o corpo, né? E assim por diante. Então nós vamos usar aqui, existem várias formas da gente programar, da gente escrever páginas HTML, né? Não se pode falar em programar. E nós vamos usar aqui essa ferramenta aqui, ó, o Square Free, uma ferramentazinha legal, que ela aqui em cima você bota o esqueleto da sua página e aqui ela já vai renderizando, já vai exibindo o que você está fazendo aqui, tá certo? Então nós temos aqui um esqueleto padrão, veja, doctype para dizer que é HTML, HTML para começar aqui o corpo da página e barra HTML. Então cada tag ela tem uma tag de finalização, que é barra com o mesmo nome. Então, por exemplo, aqui no nosso exemplo, né, nós temos aqui dentro do corpo da página um parágrafo, ó, que ele é sinalizado com P, o início dele, e ele termina com barra P, tá certo? Você pode também colocar aqui um segundo parágrafo. Então vamos supor que eu quisesse colocar aqui um segundo parágrafo aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó, segundo parágrafo, certo? Então eu fecho aqui com barra P, certo? Aí veja bem, você vai ter aí elementos que vão ajudando a arrumar a sua página. Por exemplo, você pode querer linhas em branco. Então vamos aqui colocar aqui, ó, você vai ter uma tag vazia que é a BR. O que é que a BR faz? Você viu que já saltou linha aqui, ó. Se você colocar outro BR aqui, ele aumenta mais uma linha em branco aqui, ó, a separação de um para outro. Então essas aqui, professor, por que aqui não tem o barra BR? Porque ela não tem conteúdo, como ela é vazia, então é só colocar ela mesmo. Vamos supor que eu quisesse colocar esse parágrafo normal aqui entre linhas de hífen, então vai ter HR aqui, ó, já abriu aqui, ó, uma linha de hífens. Vamos supor que ao terminar ele aqui eu quero um outro HR aqui, ó, certo? Então eu coloco aqui, fechei, tá, então tá aqui, ó, início e fim e tal. Vamos supor que esse segundo parágrafo também eu queira deixá-lo circundado, né, marcado aqui por linha de hífen, então eu uso HR aqui, ó, tá certo? Então eu venho aqui, ó, HR, certo? Então veja que o body, que é o corpo da página, é finalizado por um barra body, tá certo? E a gente está usando aqui a indentação. O que é a indentação? Esses recursos aqui para dar uma ideia aqui de arrumação de quem pertence a quem. Aí veja bem, nós temos alguns elementos de marcação aqui que ajudam a dar características. Por exemplo, vamos supor que eu queira que essa palavra normal ela fique em negrito. Então existe o B. Barra B, onde começa, onde termina, então tá aqui, ó, negrito, tá certo? Vamos supor que essa palavra segundo eu quisesse colocar em itálico, então existe aqui o I, ó, tá certo? A gente vai mostrar uma lista dessas opções para você embelezar aí o seu texto. Então veja que ele ficou em itálico aqui, ó, tá certo? Você pode também usar elementos de agrupamento. Por exemplo, aqui, ó, se eu quisesse usar aqui uma div aqui dentro do body, o que é uma div aqui? É uma divisão. Então eu vou colocar todos esses elementos aqui dentro dessa div, barra div, né? Para encerrar, onde ela começa, onde ela termina. Depois a gente vai ver que a gente pode identificar uma div para dar características específicas para ela aqui. Então eu já tenho aqui uma página com vários elementos arrumados aqui, tá certo? Por exemplo, existe uma tag chamada head, tá certo? Que fica aqui dentro da página, certo? Ó, que marca o cabeçalho da página. Esse cabeçalho ele tem várias informações relevantes sobre a página, tá certo? Professor, para que essas informações são usadas? São usadas para melhorar o alcance da sua página, numa busca, tal. Então, por exemplo, um marcador interessante aqui é o title. Para que serve o title? O título da página.
Então, por exemplo, ó, título da página. Então isso aqui ajuda a identificar a sua página, a que é que ela se refere, qual é o assunto e tal. Então isso nos ferramentas de busca vai ajudar e tal. Então isso vai aparecer aqui, ó, exemplo, título da página, quando a gente mandar renderizar aqui esse nosso texto, tá certo? Então veja bem, veja que o Square Free, na medida em que eu escrevo aqui o código, ele vai renderizando lá. Então eu posso também usar aqui, ó, um editor de texto. Como é o exemplo aqui, eu já tenho a página digitada, vamos supor que eu quisesse trazer para cá, aqui, ó, salvar, Ctrl S e tal. Então essa página está salva como página exemplo 1, ó, e eu quero renderizá-la aqui. Então eu vou dar um Ctrl O aqui no Google Chrome, tá certo? E vou procurar a página 1 aqui, ó. Então ele já renderizou para mim aqui, certo? Então no caso está aqui, ó, o título da página, que foi o que eu pedi aqui no meu editor, ó, título da página, certo? Então como eu renderizei lá, certo? Então no caso, no editor, esse arquivo está gravado como página 1, exemplo 1 HTML, certo? Então você pode ver aqui, ó, na minha página, né? Quando eu peço para abrir aqui, ó, tá certo? Então HTML ou HTML, certo? Tá aqui, ó, do tipo Chrome HTML aqui, ó, tá certo? Então automaticamente você manda renderizar e ela exibe lá, tá certo? Então ou grava como HTML ou HTML e o nome você escolhe aí e tal. Certo? Então esse foi uma primeira explicação para você ter uma ideia aí do HTML, tá certo? Eu vou colocar uns links aí no vídeo para você acessar, ver material, praticar, um roteiro de prática para você fazer. E eu queria que você se inscrevesse aí no canal, curtisse o nosso vídeo, ajuda o nosso projeto a avançar, tá bom? Grande abraço e até a próxima.